Bom dia, meu nome é Gabriel Racignol Fraceto e eu vou apresentar meu trabalho sobre a produção e a popularização da ciência entre os alunos do Instituto Federal do Paraná. E eu vou fazer esse vídeo muito rápido porque tem 12 minutos só de câmera. Então, começando, o que é a definição do conhecimento científico? Conhecimento científico é um conhecimento concreto, experimental e pautado na dúvida do ser humano de explicar o meio em que ele vive. Segundo Germano, desde o seu início, o conhecimento científico tende a ser seletivo e excludente. E isso é principalmente porque as pessoas que detêm o acesso ao conhecimento científico também são as que detêm a prioridade nas relações de poder, dos meios de comunicação e também das relações sociais. Entretanto, como tudo que o que envolve a sociedade na história, o conhecimento científico também passou por revoluções. Podemos chamar essas revoluções de divulgação e popularização da ciência. E todas elas tiveram como ideia fazer com que o conhecimento científico alcance o maior número de pessoas possível. Começando com a vulgarização da ciência. A vulgarização da ciência tinha a ideia de trazer a ciência para o campo da sociedade. Uma dos exemplos disso é a tentativa de Galileu Galilei de produzir os seus estudos em italiano, os seus estudos sobre o método copernicano em italiano ao invés do tradicional latim. Mas a vulgarização da ciência enfrenta alguns problemas. Entre eles, o principal é que as pessoas não entendiam o que estava escrito nos trabalhos científicos, porque elas não tinham o estudo necessário a isso. Faltava uma determinada alfabetização científica. Por isso que a vulgarização da ciência, digamos, podemos dizer que falhou, mas foi de muita importância para o próximo evento, que seria a divulgação da ciência. A divulgação da ciência só foi possível com o avanço dos meios de comunicação e também das tecnologias de informação. Foi possível disseminar o conhecimento científico para o maior número de pessoas e também disseminar de um modo para que elas possam entender melhor, porque elas tivessem já uma certa alfabetização científica. Mas essa divulgação da ciência acabava sendo uma relação vertical, onde que quem detinha o conhecimento passava o conhecimento ao vulgo. Mas esse vulgo não tinha nada que fazer com esse conhecimento, porque ele não possuía a oportunidade de trabalhar esse conhecimento. É muito semelhante ao conceito de educação bancária do sociólogo Paulo Freire. E por último, a popularização da ciência. A popularização da ciência tende a ser mais contemporânea e ela possui as mesmas características da vulgarização e da divulgação. A vulgarização tinha como ela faz com que a informação chegue até o indivíduo e que o indivíduo possa entender esse conhecimento, mas que ele também possa produzir o conhecimento. A ideia é que a ciência seja um ciclo, onde uma pessoa ela pode produzir e também ser afetado sobre o que os outros produzem. Entretanto, a popularização da ciência também enfrenta diversas barreiras. A primeira dela é uma barreira totalmente de comunicação, porque ao comunicar, um emissor emite uma mensagem até o receptor através de um canal, mas nada impede que esse canal possua ruídos, e esses ruídos fazem com que a percepção daquela mensagem pelo receptor possa ser afetada. E o que para o conhecimento científico é horrível, porque ele acaba podendo trazer uma interpretação errônea acerca do tema. Além disso, a necessidade de utilizar metáforas e analogias no conhecimento científico para que ele chegue em uma gama maior de pessoas abre espaço para diferentes interpretações, o que não é o que o autor, ao escrever, espera. E também o conhecimento científico acaba sendo vítima do interesse pessoal dos indivíduos que estão no poder, seja de uma sociedade ou também de um meio de comunicação, porque eles podem modificar certo conhecimento científico para apenas favorecer a sua ideia ou a sua ocupação. Como que aconteceu dos anos de 1959 até os anos de 1971, quando a indústria açucareira dos Estados Unidos provocou todo um lobby
no conhecimento científico para que os estudos sobre a sacarose e a sua ação na saúde dentária fossem alterados para que as suas vendas não diminuíssem. E por fim, a popularização da ciência ela também acaba sofrendo um pouco das relações de poder. Porque um governo, principalmente governos autoritários em países em desenvolvimento, acabam produzindo barreiras para essa popularização da ciência e não oferecendo ela à sua sociedade. Principalmente porque quando você dá a oportunidade ao indivíduo da sua nação de questionar coisas sobre a terra, a água e o mar, a terra, a água e o ar, faz com que ele também possa começar a questionar as suas escolhas de governo e também as suas decisões, o que para certos governos autoritários poderia determinar a sua queda. Então eles preferem não entregar isso à população. Tendo isso, qual a função dos institutos federais na popularização da ciência? Segundo o autor Pacheco, os institutos federais devem estabelecer novas formas de relação entre o conhecimento, a produção e as relações sociais, e também de que a sua ciência deve estar sempre a serviço da humanidade. Tendo todas essas informações, surge a problemática. O estudante do Instituto Federal recebe essa informação científica? Se ele recebe, ele a produz? E se ele a produz, ele está disseminando para o meio que ele está inserido, não apenas para a comunidade científica, mas também para a sua comunidade local? Então, o estudo foi realizado em duas etapas. A primeira etapa foi uma revisão sistemática da literatura, que aconteceu previamente, que foi toda essa introdução. E a segunda etapa foi a aplicação de um questionário de maneira aleatória e adesão espontânea entre os alunos do Instituto Federal do Paraná que cursam qualquer curso técnico do ensino médio integrado. E chegando agora aos resultados. Tomara que isso aqui mude depois. Então, a primeira sessão falou sobre a motivação da pesquisa, a motivação e pesquisa em plataformas científicas. Quando questionados, 78% dos alunos do Instituto Federal falaram que já pesquisaram em plataformas de cunho científico, seja ela o Cielo, Web of Science e etc. E desses 78% de acessos, 31 estudantes falaram que a motivação foi por curiosidade, 89 estudantes falaram que foi por pesquisa de material e 3 estudantes apresentaram outros motivos. Já a segunda sessão falou sobre a natureza dos trabalhos produzidos. E como podemos observar nos gráficos, há uma maioria significativa em resumos, artigos e pôster científico. E isso está diretamente ligado à participação desses alunos do ensino médio integrado do curso técnico em eventos internos e externos ao campus, como o CPI e o CEPIM, já que artigo, resumo e pôster são a forma de trabalhos mais comum nesses casos. E a terceira sessão falou sobre a disseminação da produção científica. A primeira sessão foi pautada principalmente em como esse conhecimento chegava até o estudante do ensino médio. A segunda sessão foi sobre se ele estava produzindo aquilo. E a terceira sessão foi através da disseminação da produção científica no meio da produção científica que ocorre no ensino médio do Instituto Federal do Paraná, na sociedade em que ele está inserido e também no meio científico. Segundo o levantamento, 72% dos estudantes afirmam já ter utilizado a plataforma Lattes ou possuem apenas um cadastro, ou possuem ao menos um cadastro. Mas desses, apenas 32,5% afirmam que o seu currículo permanece atualizado, que é um número bastante inferior ao esperado. Mas ainda assim, ao comparar o Instituto Federal do Paraná com outros institutos do território brasileiro, como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, pode-se verificar, no campus Pau dos Ferros, pode-se verificar que a produção científica do Instituto Federal do Paraná é significativa, já que na tabela que compara a publicação de trabalhos em eventos científicos, os estudantes do Instituto Federal do Paraná possuem uma média de 79% dos que foram entrevistados, enquanto que os do campus Pau dos Ferros possuem apenas 37,1%.
Voltei, quase fiquei sem bateria. Então, eu tava falando sobre os estudantes do campus Pau dos Ferros, né? E a relação deles e a comparação com o IFPR. E assim a gente chega a algumas conclusões. Que principalmente os estudantes do ensino médio do Instituto Federal estão em uma posição privilegiada. Porque apenas no Instituto Federal eles têm acesso ao meio científico de forma tão significativa, o que não acontece, sejam em escolas do ensino público ou do ensino particular. Mas ainda assim é possível observar uma certa defasagem de interesses do aluno para participar do meio do meio científico. Mas essa defasagem ela pode ser principalmente diminuída através de certas políticas, sejam elas públicas a partir da, da colocação de maior número de bolsas científicas disponibilizadas pelo Instituto, ou até de políticas da própria organização, que seja através da... Ai, que alergia. Que seja a partir da ajuda do professor e também de uma maior motivação desde os primeiros anos do ensino médio.